Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Ei pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do programa Raízes da TV Câmara de Macaé. O Raízes conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou Pés de Maressa e estarei apresentando uma série de podcasts especiais e você pode conferir tudo nas nossas redes sociais. Vai lá, acessa @Câmara de Macaé, e aí você pode ir lá curtir, compartilhar. Nós temos vários programas da Casa Legislativa, como Sessão do Dia, Resumo da Semana, Conexão Macaé. Vai lá e acompanha todo o nosso trabalho, tá bom? E também o programa Raízes é apresentado pelo Bruno Horta, mas algumas vezes também foi apresentado pelo nosso convidado. Sem mais delongas, a nossa conversa hoje é com Silvio Campos, radialista há mais de 30 anos, locutor publicitário e dublador, né? Enganador um pouquinho. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado. A gente faz tanta coisa, né? E às vezes não tem a oportunidade de falar um pouquinho da gente, né? Do que a gente já fez, do que a gente ainda pretende fazer, né? Dos projetos. Mas valeu, muito obrigado pelo convite. Agora você está do outro lado, né? Pois é, hoje eu tenho que responder. Vamos falar um pouquinho da sua história. Vamos. Me fala, você tinha algum apelido quando você era criança? Você lembra? Eu tive muitos, eu era gordinho, né? Então, era bolota, jarrão. Mas assim, o apelido mais comum, que era o apelido familiar que ficou e que se estendeu assim até para fora da família, era Silvinho, né? Era o diminutivo. Que eu sou um dos caçulas, nós somos 2 caçulas numa família de 8 irmãos, né? Então eu e meu irmão Alexandre fomos a chamada raspa do tacho. Então a gente era tratado no diminutivo, assim, e foi um apelido que ficou durante um bom tempo. Ah, legal, Silvinho. Aí, Silvinho. As minhas irmãs, meus irmãos mais velhos até hoje me chamam assim. Ah, bacana, mas é uma forma até carinhosa também, com né? Certeza, com certeza. Vamos lá. Sei que o senhor não é daqui de Macaé, mas mora aqui há bastante tempo. 22 anos. Mas também já veio, já saiu, retornou. Quando você chegou pela primeira vez em Macaé, qual foi o bairro que o senhor morou? E se o senhor lembra também como é que era esse bairro, né? Lembro bem, eu mudei para Macaé em 2002. Eu vim morar no Jardim Soimar, né? Morei um primeiro momento durante 12 anos, saí do Jardim Soimar, depois retornei, porque é um bairro que eu gosto muito, perto de tudo, um comércio bom, todo tipo de comércio tem ali, né? E um bairro acessível para você chegar, enfim, e gosto muito. E era um bairro eminentemente comercial, né? Onde quando eu cheguei eu encontrei uma quantidade grande de moradores antigos que já se conheciam de muito tempo, e sempre facilita, né? Quando você conhece gente que já está enraizada no bairro, e a receptividade foi muito legal. Fiz alguns amigos na vizinhança e depois saí desse bairro em 2014. Fui para um bairro recém-criado, que foi o Jardim Vitória. Na época era um bairro mais ou menos novo na cidade. Por incrível que pareça, um bairro novo, de casas bacanas, assim, um bairro estruturado, mas não me adaptei, porque o Jardim Vitória
era um bairro um bairro dormitório, né, onde predominantemente as pessoas passavam grande parte do tempo fora de casa, trabalhando, obviamente, e um bairro que se caracteriza até hoje por um detalhe curioso, é um bairro que não tem comércio. Mesmo o mínimo comércio que seja, você não tem no Jardim Vitória. Então, eu costumava brincar que se o seu fósforo acabasse, você tinha que pegar o carro e sair do bairro para comprar uma caixa de fósforo, porque não tinha. Então, não me adaptei e acabei voltando ali para as imediações do Jardim Soimar e Riviera, que é um bairro que eu gosto muito de morar. Mas isso a gente falou em que época? Quando você veio a primeira vez para cá, em que ano, você lembra? Eu vim em 2002. E, na verdade, eu não saí de Macaé desde 2002. O que aconteceu foi que houve um período em que eu fiquei trabalhando um pouco fora de Macaé, por conta na área de produção publicitária. Então, precisei algumas vezes ir para o Rio, mas sempre fincado aqui, a minha família, inclusive, aqui o tempo todo. Eu não cheguei a sair. Teve um momento que eu quase fui embora, eu quase fui para São Paulo, quase retornei para São Paulo, na verdade, porque, embora carioca, eu vivi 6 anos em São Paulo, trabalhando em rádio. E aí, em 2007, 2008, não lembro bem, eu tive uma proposta para retornar para São Paulo, para trabalhar na Rádio Globo de São Paulo. E aí era uma proposta para mim muito interessante, mas minha família não quis, e não adianta, esse é o tipo de coisa que não adianta você impor para as pessoas, né? Quando você tem uma família, esse tipo de coisa tem que ser consenso. E não foi consenso, e aí eu fui voto vencido, e não fui. Fiquei com muita vontade, mas não fui, mas acabou sendo muito bom. Entendi. E quando você veio para Macaé, você consegue lembrar se havia já esse trabalho, essa oportunidade, empregabilidade aqui em Macaé? Na área de comunicação, na você sua fala? Área, assim, como radialista? Sim, eu vim. E naquela época era fácil de conseguir emprego? Olha, eu vou dizer para você, eu não vou negar, eu tive uma facilidade. Eu vim para Macaé em 2002 a convite do ex-prefeito Silvio Lopes, né? Na época havia um espaço na comunicação da prefeitura e nós tínhamos alguns amigos em comum. Eu já conhecia Macaé, né? Já havia uma pequena ramificação da família que já estava aqui, então eu já frequentava com alguma regularidade, já conhecia, não era um lugar novo para mim, mas não passava pela minha ideia, não era um projeto meu vir viver. Eu estava na capital, estava no Rio de Janeiro. Mas aí surgiu essa oportunidade e tinha amigos em comuns com o prefeito Silvio Lopes, ele me recebeu muito bem, é uma pessoa por quem eu tenho uma gratidão muito grande em função disso. Então, de certa forma, num primeiro momento, eu não corri atrás de trabalho. Depois sim, porque o governo Silvio Lopes acabou. Eu vim, na época, trabalhar na Secretaria de Comunicação com o ex-secretário Fernando Passeado, né? Isso era 2002, em 2004 aquele governo acabou, né? Veio uma eleição, um novo governo, e aí você tem que ir, como todo mundo, você vai para a guerra, correr atrás de espaço e coisa e tal. E você tem uma dificuldade aqui, corre ali. É uma cidade que tem características que você demora um pouco a se acostumar. Principalmente a questão dos relacionamentos. Você tem que criar relacionamentos. Os espaços surgem a partir dos relacionamentos que você cria. E é um processo lento. Você fazer amizades, encontrar pessoas que estabelecem uma ligação contigo um pouco mais profunda, que são essas pessoas e essas situações que te puxam, que te abrem portas, que te indicam caminhos. Então foi um processo, mas as coisas foram fluindo, foram acontecendo. É um network, né? É um network, né? Que todo mundo tem que ter. Sim. E numa cidade, eu sempre falo isso para todo mundo, numa cidade com as características de Macaé, isso é fundamental. Entendi. Qual dica, já aproveitando, qual seria uma dica aí para a galera que está nos assistindo aí, que está também precisando de um trabalho, que quer, né, tá em busca aí do seu primeiro emprego, além do network? Olha, estar preparado, em primeiro lugar, tá pronto para quando a oportunidade surgir, porque ela não surge só quando você procura, às vezes ela surge quando você dobra uma esquina, você dá de cara com ela, e você tem que estar pronto.
né? Você tem que estar pronto. Uma coisa é você sair em busca em qualquer área que você atue. Uma coisa é você, naquele dia você acorda e fala, hoje eu vou sair em busca de trabalho. Né? Então você se arruma de acordo, você se penteia de acordo, você treina o teu pensamento, treina a tua oratória. Mas e quando você está despretensiosamente num lugar qualquer, numa situação qualquer, e estabelece um contato com alguém naquele momento e ali surge uma oportunidade? Como é que você está naquele momento? Não falo do ponto de vista da apresentação pessoal, não é isso. Mas como é que você está com a tua cabeça? Ou seja, se você busca uma oportunidade, você tem que estar preparado o tempo todo para ela. Ela pode surgir na fila da casa lotérica. Verdade. E você tem que estar pronto. Então, a dica que eu deixo, se eu posso dar uma dica, é se prepare, esteja pronto para a oportunidade, porque ela pode surgir quando você menos espera. É verdade. E eu ia te perguntar como você chegou, né, no serviço público, mas você já me contou. Consegue também descrever um pouquinho como que era aquela política lá de 2002, né? 2003. E o que você pode falar da atual política? Basicamente, eu penso que aquela política lá, para falar de 2002, quando eu cheguei aqui tinha a eleição de deputado, exatamente naquele período estava fervendo a eleição de deputado, a eleição de deputado e a eleição de governador. Que, se eu não me falha a memória, em 2022, a eleição de governador foi ganha, eu acho que pelo Marcelo Alencar, Marcelo Alencar não. Enfim, naquele mesmo ano teve eleição presidencial também, em 2002. Basicamente, Marissa, o que eu vejo é que em 2002, naquele período ali, pré-rede social, você tinha política de um jeito. Você tinha política em que a alternativa do político era estar na rua, era estar nos lugares, era estar com as pessoas, era se comunicar de forma muito direta, de forma objetiva e tal. E com o advento da rede social, com a chegada dessa ferramenta, né, que é a rede social, isso foi mudando. Né? O modelo de fazer política foi mudando até chegar aos dias de hoje, em que você vê metade ou mais da metade da força e do investimento da campanha eleitoral, por exemplo, estar na rede social. Né? Mais do que no corpo a corpo, mais do que no presencial. Não que ele tenha sido suprimido. Em 2020, nós tivemos esse exemplo por conta da pandemia, em 2020. Exato. E por conta da pandemia e da restrição de circulação de pessoas, aquela campanha foi toda centrada na rede social. Era proibitivo ir para a rua, aglomerar. Né? Então, foi rede social Futebol Clube. E isso ficou porque as pessoas viram que funcionou. Os cabos eleitorais, os estrategistas, os políticos viram que funcionou. E isso ficou, entendeu? Então, a principal mudança que eu vejo daquele período para hoje, para esse momento, é que a política sofreu uma mutação drástica em função da rede social. E você acha isso positivo? Olha, eu justamente por causa também das fake news. Eu acho positivo, acho que foi mais uma ferramenta, sabe? Acho que agrega valor. Agora, eu, particularmente, como profissional de comunicação, acredito muito que é um perigo alguém substituir radicalmente a rede social, o presencial pela rede social. Eu acho que o lugar do político, do fazedor de política, é na rua, é com as pessoas, é ouvindo as pessoas, é indo nos lugares. Gastando sola de sapato, gastando sola de sapato. Ou a rede social, a internet, essas ferramentas, elas são, vamos dizer assim, elas devem ser impulsionadoras, reflexos impulsionadores do trabalho presencial de um político. Ele não pode ser só aquilo. Por exemplo, o político que fica de fazer vídeo, para fazer corte, para lacração, mas que não tem rua, ele vai falir em algum momento, vai quebrar. Ah, não, mas fulano ganhou assim, não foi para rua. Tá, ganhou, deixa ele lá. Em algum momento a política tradicional vai cobrar. Eu não tenho a menor dúvida disso.
E você não acha que isso também ocorreu muito nessa eleição? Ocorreu bastante, no Brasil todo. No Brasil todo. No Brasil todo. Eu vi casos aí assustadores, cara. É muito doido. E sem contar isso que você falou, o termo que você usou, as fake news, que a turma, muita gente, eu não digo todos, mas muita gente não teve o menor pudor de lançar mão desse recurso de forma assim desavergonhada. Chega a ser entristecedor, cara. E você não acha que falta também uma conscientização por parte, não sei, dos governantes para combater essa fake news ou mostrar mais a verdade, a transparência? Eu acho que falta muito, mas sabe o que acontece também? A gente está vivendo num momento, infelizmente, de uma certa criminalização da prática do judiciário. Judiciário é perfeito? Não. Judiciário é infalível? Não. Juízes são seres extremamente acima do bem e do mal? Não são donos da verdade, não. São falíveis demais. Mas uma coisa é você falar de um juiz, de um desembargador ou de um ministro do Supremo. Outra coisa é você falar da justiça como ciência social, como balizadora das relações entre nós, seres que vivemos em sociedade. A justiça é necessária, a justiça é perfeita. Porém, toda tentativa que se faz de frear esses absurdos e exageros cometidos nas redes sociais são imediatamente taxados como tentativa de controle do direito de liberdade. E não é isso, até porque eu entendo que a liberdade de expressão ela é válida, ela é importante, mas ela não é irrestrita, porque a minha liberdade de expressão não implica em liberdade de te ofender. Porque se eu te ofendo, já não é uma liberdade de expressão, é ofensa. Uhum. Então, eu posso falar qualquer coisa só porque eu tenho liberdade de falar? Isso está errado. Mas, quando se tenta tratar de qualquer questão referente a isso, vem logo uma turma dizer, não, mas querem cercear. Eu, por exemplo, aí eu vou falar, Silvio Campos, eu sou a favor da regulação da internet. Eu sou a favor da regulação da internet. Por quê? Se eu te der uma coluna num jornal impresso, hoje, eu sou um editor de um jornal, te dou uma coluna. Se você ofender alguém, se você macular a honra de alguém na coluna que eu te dei, respondemos você, eu e o dono e a pessoa jurídica do jornal, sim, em suma o dono. Porque a lei as leis que regem os crimes, a prática dos crimes de injúria, calúnia e difamação se aplicam à mídia tradicional também. Porque se a calúnia, injúria ou difamação, os crimes contra a honra, forem praticados por rádio, jornal ou televisão, elas se aplicam igualmente contra quem praticou, contra quem cedeu espaço a quem praticou e contra a pessoa jurídica onde foi praticado o ato. Na internet, não. Aí eu crio um blog, eu crio um canal no YouTube, meto o malho em que eu quiser, e aí não sou alcançado ou sou alcançado por analogia, tudo bem, sou, porque se você se sentir ofendida, você entra com ação contra mim, junta aquele vídeo como prova, e por analogia, você vai entrar com processo contra mim, eu posso ser condenado. Só que não há regulação. Não há um parâmetro de regulação para a internet como há para o jornal, para o rádio, para a TV. Então tem que ter. Tem que ter, ué. Eu penso assim, isso está para a internet, para a comunicação, como está para uma arma. Eu vou lá, faço um psicotécnico, faço um exame, apresento um atestado de bons antecedentes, apresento residência fixa, renda, não sei o quê, compro uma arma. Eu posso chegar aqui na Praça Veríssimo de Melo e dar 5 tiros em alguém a esmo só porque eu não gostei da cor da roupa dele? Não posso. Então, se embora eu possa portar uma arma, eu não possa sair atirando a esmo, eu não posso, porque estou na internet, falar o que eu quero. Exatamente. Para mim, é basicamente isso. É verdade. E voltando lá na sua época de infância, o que eu fiquei mais curiosa... Isso faz tempo, hein? Foi logo ali. Os meus cabelos brancos denunciam, foi logo ali. Ai, o meu também, logo ali. Mas enfim, me conta um pouquinho você também como que era a Macaé.
daquela época, né? Você tinha lugar favorito para ir de diversão, de encontro, de bate-papo, da galera junto? Como é que era essa época aqui? Eu, quando cheguei aqui, eu cheguei adulto, né? E já cheguei, como é que eu vou dizer? Eu já cheguei trabalhando, né? Cheguei trabalhando. Sim. Eu lembro quando eu cheguei, o Cineclube estava ainda funcionando, que é uma coisa que, poxa vida... É da sua época. O Cineclube tinha que estar aberto. Eu não peguei os... É aí que tá, eu não peguei os áureos tempos do Cineclube. Eu não peguei o Cine Taboada, eu não peguei o Cine Santa Isabel. Eu conheço as histórias, eu fico assim, apaixonado pelas histórias. Eu chego a sentir a saudade do que eu não vivi, como diz aquela música, né? Saudade do que eu não vivia, um pouco isso. E eu lamento muito que o Cineclube ainda não esteja funcionando. Eu acho que agora aconteceram alguns movimentos aí. Teve uma comissão da Alerj, né, na cidade, vendo a situação do Cineclube. A prefeitura parece que entrou no circuito também para ver se consegue dar um andamento nisso, né, a administração atual. Mas, assim, eu sempre... E é engraçado, eu não sou praiano. Quando você pergunta lugares, curtir, eu não sou um praiano clássico. Eu consigo passar 2, 3 anos sem botar o pé na areia, numa boa. Eu vou à praia para bater papo. Eu gosto de ir à praia para bater papo. Pra tomar uma cervejinha, bater papo, rir com os amigos, coisa e tal. Eu posso passar uma tarde inteira na praia sentado na areia sem botar o pé na água. Eu não sou muito da praia, aquela coisa da praia. Mas eu gostava, sempre gostei muito de ir à praia para bater papo, né, com amigos, família e tal. E andar muito no hoje calçadão, porque quando eu cheguei não era calçadão, quando eu cheguei passava ônibus na Rui Barbosa, né? A mão do trânsito, inclusive em Macaé, era muito diferente da que é hoje, né? E era muito legal, gostava muito dos lugares, no antigo Cine Macaé, que era o cinema lá no shopping do Viaduto, né? Não tinha o Plaza. Eu peguei essa fase. Não tinha uma opção de coisa em Macaé. A exposição era maravilhosamente... Eram 5 dias, você comprava um passaporte por 5 dias. Eu tinha um passaporte pago, depois teve o quilo de alimento, aí você não né? Depois de 2005, teve a substituição do passaporte pago pelo quilo de alimento para acesso, né? E a gente tem uma tendência a achar que no passado era melhor, né? É uma coisa meio assim. A exposição, por exemplo, era muito gostosa, realmente. Fazia frio, não chovia. Raramente chovia naquela época. Hoje chove à toa, né? O mês de julho está chovendo o mês de julho todo. Mas era muito legal, era muito bom. Mas, só para botar um adendo nisso que você falou, eu tenho muita... De fato, eu gostaria de ter vivido coisas cujas histórias eu escuto em Macaé. Eu gostaria de ter conhecido Chaplin, que foi uma casa de shows assim, que teve espetáculos nos anos 80, espetáculos maravilhosos de artistas consagradíssimos da MPB, Marina Lima, o Seu Valença, Ivan Lins, veio gente de ponta que se apresentou no Chaplin, e eu, infelizmente, não conhecia, eu não estava aqui, eu estava em São Paulo, estava no Rio, enfim. Mas foi um período, o que se reporta, o que as pessoas me contam é que foi um período muito bom. Entendi. Pontos turísticos que você também assim mais gosta ou que você já gostou mais daqui de Macaé, assim, que você fala, poxa, esse daqui que eram bons de passeios naquela época? Para mim continuam sendo até hoje. Eu gosto da Serra, né? Gosto muito da Serra, gosto das praias, da Orla, como eu disse, né? Passear, fazer caminhada, dar uma corridinha, bater papo, gosto bastante. Sana, Glicério, Frade, a Serra eu gosto muito, né? Sempre que posso estou lá, acho legal. Não sou muito daquela coisa assim do acampar, não é muito o meu estilo não, mas gosto de passar um fim de semana, acho muito legal. E eu gosto da cidade como um todo, eu ando na cidade de um modo geral, ando na cidade como um todo. Gosto, por exemplo, de uma comida nordestina que tem lá na Ajuda. Eu sou um pouco anti... não anti, o termo nem é esse. Mas eu não sou uma pessoa agarrada, por exemplo, ao roteiro gastronômico da Zona Sul.
Não, só se come bem se você for na praia. Não, você come bem em Macaé, não é uma opção de lugar. Se você for um garimpeiro, e eu gosto de comer, se você for um garimpeiro, você come um torresmo legal na Nova Holanda, lá no Preto, você come uma comida nordestina ótima no Lagomar, na Ajuda. Tem uma porção de coisinha legal em tudo quanto é canto da cidade. Entendeu? E isso eu gosto muito. Você falou da Ajuda ali, é comida baiana, isso? Comida baiana, comida nordestina do modo geral. Todo mundo falou sobre esse lugar, mas eu nunca fui. Depois eu vou te passar o endereço. Me passa, porque eu sou nordestina, já tô aqui babando. Tem umas coisas muito boas. Casquinha de siri. E você imagina, tá lá na Ajuda, né? Não tá na praia, não tá na praia campista, não tá na Costa do Sol. Isso é muito legal. A cidade ter essa heterogênea, esse ponto é muito bom. Verdade. E falando na cidade, me fala um pouquinho assim do desenvolvimento. O que você achou que Macaé cresceu? E principalmente também assim, depois da crise da Petrobras, como que você vê Macaé? Olha, eu cheguei em 2002, a cidade estava, como diz o pessoal fala na gíria, a cidade estava rufando, né, de oportunidades, emprego pra caramba. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu conheci gente que migrou de carreira profissional, foi para o mercado de petróleo, de tanta oportunidade que o mercado tinha, né? Eu lembro que o preço dos imóveis, compra e venda, aluguel, eram preços altos, exatamente porque a cidade tinha um aquecimento absurdo. E vi, foi por 2002, 2003, 2004, teve um ápice ali por volta de 2007, 2008, teve um auge com a chegada do governo, do primeiro governo do presidente Lula, quando ele cria aquela lei do conteúdo local, que impõe que a indústria do petróleo adquira parte dos seus insumos, bens e serviços da indústria nacional. Isso fez um aquecimento fabuloso, fez a indústria naval reaquecer, fez o estaleiro que estava fechado reabrir e impactou diretamente, positivamente na cidade. A cidade encheu de gente, os preços explodiram, enfim. Teve esse efeito colateral, né, dos preços médios das coisas. Você comer, você comprar roupa, você alugar um imóvel, enfim. E vi o momento da crise. Vi aquele momento da crise quando determinados bairros viraram quase que bairros fantasmas, em que ruas inteiras onde você percorria, você só via placa de vende, aluga, vende, aluga, vende. Entendeu? O que eu percebo? Que de um tempo para cá, o governo, e não adianta, tem que ser o governo da cidade a ter essa atenção, a ter esse olhar. Tem que ser. Tem que ser, porque o vetor de desenvolvimento da cidade, do olhar de desenvolvimento da cidade, é a administração pública. É ela quem estabelece. A cidade vai crescer para cá, vai crescer nessa direção. Eu falo geograficamente, né? O eixo de desenvolvimento da cidade, quem estabelece é o poder público, e também em relação ao que se fazer para pensar a cidade para frente. Então, quando o município começa a atrair indústria, começa a criar um plano viário, começa a criar vias alternativas de tráfego para facilitar exatamente a fluidez do trânsito, ele está dizendo para a indústria de fora o seguinte: venham para Macaé porque nós temos condições logísticas de atender vocês. Macaé já foi penalizada no governo do ex-governador Antony Garotinho / Rosinha, que foi criada uma lei de facilitação, de flexibilização do ICMS, né, que é um imposto estadual, mas que cuja incidência é na geração do imposto no município, que a ex-governadora Rosinha criou uma lei que ficou conhecida como Lei Rosinha, porque foi ela que assinou, em que criou um cinturão de municípios que o ICMS ia baixar, acho que de 18% para 2%. Pô, isso é fantástico para a indústria. E entrou Carapebus, entrou Quissamã, e Macaé não entrou, por pirraça política que existia na época entre a família Garotinho e a então gestão de Macaé. E deixaram Macaé de fora.
Entendeu? Hoje você percebe um olhar diferente sobre a cidade e a cidade preocupada em atrair outros negócios além da cadeia produtiva de petróleo e gás. É claro que ela é importante, nossa, emprega gente para chuta aí, mas aí você já vê Macaé fomentando e despontando na produção agrícola, né, num cenário que até 5 anos atrás ninguém falava, as pessoas não sabiam que a produção de gado confinado de Macaé é uma das maiores, possivelmente perdendo para São Paulo, no Sudeste talvez perdendo para São Paulo, mas é uma das maiores do estado. Produção de grãos, Macaé recordista em produção de grãos no estado inteiro. Então você já vê outros nichos de negócios chegam as termoelétricas, tudo bem, mercado de energia, estão atreladas ainda à questão, de certa forma, atreladas ainda à questão do petróleo, porque é mercado de energia. Mas daqui a pouco chega uma grande fabricante de eletroeletrônicos, daqui a pouco chega uma montadora de carro, por que não? Espaço tem, área útil tem. Se tiver infraestrutura, cara, vai embora. E aí eu acho que muda muito a matriz, para você não ficar dependente só da oscilação do petróleo. Sim. Estoura uma guerra, o preço do barril desaba, isso tem impacto direto. Sim. O royalty é calculado em cima do preço do barril. Sim. Quando o preço do barril está nas alturas, o royalty está lá em cima. Quando o preço do barril desaba, o royalty desaba junto. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que estão acontecendo transformações muito boas. Acho também que essa vocação universitária é um negócio fantástico, fabuloso, de você ter uma cidade universitária, ter 4, 5 universidades, você ter os jovens da cidade não precisando sair para se formar, disputando vaga em medicina, em farmácia, em direito. E aí eu estou falando só de universidade pública, né? O UF, o FRJ, você tem a FEMAS, que é uma universidade municipal, né? O município custeia o ensino superior gratuito, né? Fora as universidades privadas, eu acho fabuloso. Acho que o Macaé está passando por um momento de transformação muito positivo. Isso é muito bom, né? Porque é como você falou, não depende só da área do offshore, né? Com certeza. E, assim, Silvio, mudando mais um pouquinho, assim, de assunto, me fala também como que você descobriu a sua voz, assim, essa voz espetacular. Conta um pouquinho assim. Olha, essa para locutor, para dublador. Eu não acho que ela seja espetacular, não. Eu acho que o microfone é que é bom. Eu sempre falo isso. Eu sei escolher um bom microfone. Acho que me ajuda muito. Que humildade. Né? Mas o que acontece? Esse negócio da voz, ela já foi um problema para mim, muito grande. Sério? Um problema seríssimo. Por quê? Eu falava muito alto quando pequeno. Falava muito alto. Isso era um problema na escola. Assim, eu não tinha reclamação por indisciplina, eu não tinha reclamação porque briguei, eu não tinha reclamação nem porque não fazia os deveres. A grande reclamação, recorrente reclamação, era de que eu falava muito. E, na verdade, eu não falava muito, eu falava alto. E quem fala alto parece que fala muito. Eu falava muito alto. Então, isso assim, era um problema, mas era um problema, mas passava. Quando eu cheguei ali na pré-adolescência, na adolescência, eu era muito tímido. Né? Então, eu tinha ainda uma voz muito alta, sem modulação nenhuma, né? Porque modulação você aprende trabalhando. Mas até por conta disso, e por ser tímido, eu não falava muito. Eu não falava muito, era muito caladão e tal. A história com o rádio, ela surge dentro de casa. Por quê? O meu pai gostava muito de rádio. A nossa família era uma família de ouvir rádio. O rádio era ligado de manhã e só era desligado depois da Ave Maria na minha casa. O rádio era ligado, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E só depois das 18, quando passava a Ave Maria, e quando acabava a Ave Maria era a novela das 6, né? Era uma casa que, para variar, só tinha uma televisão, então era todo mundo em volta da televisão, né? Então a gente ouvia muito rádio, o tempo todo, o rádio ligado o tempo todo. Passava um programa e a outro, tirava de uma rádio e ia para outra, mas sempre ouvindo rádio. Meu pai gostava muito de rádio, meu pai, na juventude dele, se aventurou a cantar no rádio, né? Naquela época dos programas, né? De César de Alencar, Ari Barroso, né? Tanto meu pai como minha tia, já falecidos inclusive.
né? Gostavam muito do rádio. E essa coisa estava ali. Estava ali. Enraizada. Estava ali enraizada, estava ali na família. E eu ouvia rádio, não tinha assim, quando pequeno, ali, não tinha. Meu negócio era jogar bola, soltar pipa e ir para a escola. Era basicamente isso. Quando fui ficando mais velho, ali 15, 16, eu flamenguista, ia para o Maracanã, 15, 16 anos comecei para o Maracanã. E eu me peguei reparando no trabalho dos repórteres. Quando eu tinha dinheiro eu ia para arquibancada, quando eu estava duro eu ia para geral. Né? Geral, para quem não conhece, era um lugar que você ficava em pé. Em volta do campo havia hoje no Maracanã é aquele vão de cadeira que chega ali atrás do treinador, né? Que fica ali, que o pessoal fica em pé na mureta, que chama de mureta. Sim. Aquilo ali não existia. A geral era quase no plano do campo, um pouquinho de nada inclinado. Você ficava em pé o jogo todo. Era o lugar mais barato, era o lugar popular do Maracanã. Então, quando eu não tinha dinheiro, eu ia para geral. Bom, e tanto na geral como na arquibancada, eu ficava olhando o trabalho dos repórteres. E os repórteres não se moviam muito, porque tinha aqueles quilômetros de fios, que hoje não é tudo portátil, digital, tudo com frequência. Na época era aquela macarronada, como se chamava. Né? O cara ia bater um escanteio, ele primeiro tinha que pegar aquela montanha de fio e arrastar, para ele ter espaço para poder correr e chutar na bola. E eu me peguei reparando nos caras. E aí depois eu passei a ir para o Maracanã com um radinho de pilha, com... Rádio Globo. Com um fonezinho no ouvido. Aí eu ficava, Rádio Globo, Rádio Tupi e Rádio Nacional. Ficava alternando as três. E ficava marcando os repórteres para ver quem eram os repórteres. Olha, que interessante. Eu ficava marcando os repórteres para ver quem era e ficava olhando para a cabine de rádio. Para ver quem... Quando dava para ver, que às vezes não dá, né? Para ver quem estava narrando. E ali foi começando um fascínio. Então, quando essa ideia elaborou na minha cabeça, a minha ideia era ser repórter esportivo. Acabou que foi exatamente esta porta de entrada minha no rádio em 87, né? Foi a reportagem esportiva, mas acaba que foi o que eu menos fiz. Né? Eu fui repórter esportivo um tempo, me credenciei, passei a frequentar o Maracanã na área, né, da imprensa esportiva, da tribuna de imprensa, cadeira de imprensa e tal, mas acaba que foi o que eu menos fiz. Mas foi uma experiência muito legal. Aí, em 88, eu passei a ser repórter de geral, repórter entrevistador. Foi em 88 que eu me profissionalizei, que eu tive o meu primeiro contrato de trabalho, né, como profissional de rádio. Eu lembro que foi como locutor e entrevistador, que é uma figura pouco conhecida, né, das carreiras do rádio, mas existe essa figura, locutor e entrevistador, que faz às vezes de um repórter, né, sem a habilitação em jornalismo. Na época eu já tinha iniciado a faculdade de jornalismo, né, e ali depois eu passei a ser locutor comunicador. Em 90 eu fui para São Paulo, fui trabalhar na Rádio Record. O grupo que eu trabalhava no Rio tinha comprado a Rádio Record. Eu trabalhava na Rádio Copacabana, que foi a rádio que me profissionalizou. E aí eu fui, em 90, eu fui trabalhar na Rádio Record. Em São Paulo, ainda depois da Record, eu fui para a Rádio Globo CBN. Eu fui para a Rádio Globo, Excelsior. E aí a Rádio Globo estava acabando com a Rádio Excelsior e criando o projeto CBN. E eu fui da primeira leva de jornalistas da CBN. Mas eu não falava, eu escrevia. Eu era editor de texto. Eu escrevia os noticiários, escrevia o Globo no Ar, escrevia o seu redator-chefe na Globo e escrevia o da equipe que escrevia o jornal da CBN. Tinha mais uma galera grande, né? Enorme. E aí daí fui embora. Daí fui embora e fico. Em 96 eu volto para o Rio, venho trabalhar na Rádio Tupi, FM. Tava começando a Nativa, né? O projeto da Rádio Nativa. Trabalhando na Tupi, entrei na Rádio Manchete do Rio, fiquei trabalhando nas duas, depois fiquei só na Manchete, enfim, e aí foi embora, até que em 2002 eu vim para Macaé. Você falou da dublagem, aí eu volto lá nos primórdios. Sim. Né? E é primórdios mesmo, né? Logo ali. A dublagem foi um negócio muito engraçado, cara. Foi um negócio muito engraçado. Você vê que às vezes um contratempo na sua vida e um tropeção, tem aquela história, uma topada pode te empurrar para frente? Pode. Você pode cair também ou ficar xingando porque você machucou o pé.
Você escolhe o que você fazer com a topada às vezes, né? Mas um contratempo, às vezes, pode te abrir uma janela de oportunidade que você não vê. A dublagem era um sonho tão antigo quanto o rádio. Lá do início, eu achava a dublagem fabuloso. E eu tinha muita vontade de ser dublador. Mas era muito distante para mim. Era uma coisa muito distante. Eu morando lá no subúrbio do Rio de Janeiro, você não conhece ninguém, você não sabe. E mesmo quando eu entrei em rádio, a dublagem ainda continuou distante, porque naquele mesmo período, 1987, 88, o governo federal fechou o mercado de dublagem, restringiu a atuação da dublagem a atores profissionais. Até aquele período, um profissional da voz que fizesse um teste e fosse bem num teste e fosse contratado para dublar, podia dublar, tranquilamente. Não nos esqueçamos que a dublagem no Brasil é filha do rádio-teatro. Ou seja, os primeiros profissionais de dublagem vieram do rádio-teatro. Porque antes da novela ir para a televisão, a novela já existia no rádio, com o nome de rádio-teatro ou radionovela. Então, os primeiros dubladores, a primeira leva de dubladores, todos foram das radionovelas. Ou seja, os profissionais de rádio podiam dublar. Em 87, 88, o ex-presidente Sarney fechou o mercado. E só atores e atrizes registrados, profissionais, poderiam dublar. E aí, quando aquela notícia foi divulgada e aquilo virou lei, eu falei, se tinha alguma mínima possibilidade de esquece isso, eu nunca vou fazer teatro, eu nunca vou fazer artes cênicas, não é uma coisa que eu acho que tá para mim, não, embora eu quisesse dublar. Beleza. O tempo passou, eu vou para São Paulo, volto para São Paulo, volto de São Paulo, trabalho do Rio, venho para Macaé, em 2002. Aí, quando eu olhava a dublagem, eu falava assim, se já era distante, eu morando em São Paulo e vivendo no Rio, mais distante ainda se tornou morando em Macaé, no interior do estado, né? Teoricamente muito mais distante, mas foi a partir daqui que aconteceu. Olha que interessante. Foi a partir daqui, não foi a partir do Rio, nem foi a partir de São Paulo, foi a partir daqui. E a sua contribuição, viu? Foi a partir daqui que aconteceu pelo seguinte, eu olhava curso de dublagem, eu entrava na internet, aí eu olhava assim, curso de dublagem, legal, lá em São Paulo, lá no Rio, em Ipanema, na Barra da Tijuca, falava, não vou, cara, para o mercado concorrido, fechado, o mercado de dublagem é muito, para quem não sabe, o mercado de dublagem é fechadíssimo, sabe? As oportunidades são mínimas, porque existem muitos bons dubladores e eles pegam, com méritos, porque são bons para chuchu, eles pegam praticamente todo o trabalho. Então, o espaço para darem chance para novo dublador é pouquinho. E quando surge, é amigo do amigo. É amigo de alguém, é indicado de alguém. Eu não questiono essas coisas, não. Eu acho que são muito do jogo da vida em sociedade. É assim. Não adianta a gente dizer, mas é assim. Ponto. Não tem muito para onde correr. Ou você se adapta e entende, ou você sofre. Sim, é aquele que indique. É o que indique. Esse é do mundo. É uma herança, e eu também acho que é uma herança brasileira, mas eu acho que é do mundo. O mundo é assim. Beleza, mas aí você vai perguntar, poxa, mas então o que aconteceu? Como é que pode? Se você está com todas essas variantes, como é que pode, de repente, você em Macaé? O que aconteceu foi que eu me separei. Oh, meu Deus. Eu me separei. Eu me separei em 2016. A separação sempre é ruim. Péssimo. Eu costumo dizer que uma separação conjugal ela é ruim para quem tem razão e para quem não tem razão. Ela é ruim para todo mundo. Ambas as partes. Eu sempre falo que são 50% para cada um. Cada um não tem só um culpado. Todo mundo é culpado, todo mundo é vilão, todo mundo é vítima. Então, ela é ruim para todo mundo. E aí eu me separei e você tem que se ressituar quando você se separa, porque parece que é uma coisa simples, mas aí você percebe que o seu núcleo de amizade era um núcleo de casal, as suas relações sociais eram relações de casal. Tudo muda. Os lugares que você frequentava eram lugares de casal, do casal e de casal. Então você fica um pouco num limbo. Você vê as amizades se fragmentarem porque ninguém quer ser rotulado de que tomou partido de A ou de B, enfim. É uma doideira. E aí eu fiquei me perguntando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer?
Quer saber? Vou fazer o curso de dublagem. Fui pro Rio. Fiz uma bolsa e fui pro Rio. Peguei uma bolsa, botei roupa dentro, eu tinha férias acumuladas, tirei uns dias, fui pro Rio. Aí fui pro Rio fazer um curso na Casa de Artes de Laranjeiras, na CAL, na famosa CAL. E nessa temporada que eu fiquei no Rio, eu fui fazer o curso e fui correr os estúdios. Isso não foi logo em 2016, não, ainda demorou um pouquinho. Isso foi ali em 2019, quando eu tomei essa decisão. E aí fui correr os estúdios. E fui fazer teste, bati em estúdio, liguei para um. Você sempre acha um amigo que está em algum lugar, e um amigo te dá uma dica, fala com fulano, e aí você vai. Eu tinha muitos colegas no Rio, uma vida trabalhando no Rio. E aí fui fazer teste e tal, fiz o curso, e aí eu fiz um teste na Vamaker, no estúdio Vamaker, que dubla coisa pra caramba, as maiores produções que estão aí na TV a cabo, quase todos são dublados lá, né? E eu lembro que eu fiz um teste, e o diretor de dublagem, o cara que gravou comigo foi o Marco Ribeiro, que é o dublador do Homem de Ferro, né? Ele dubla o Robert Downey Jr., dubla gente pra caramba, dublou o Michael Caine e Eu, a Patroa e as Crianças, dublou gente pra chu, dubla gente pra caramba. E aí ele falou comigo, cara, vai chegar uma nova temporada da série Supernatural e eu vou te escalar pra fazer ponta. Ponta é você fazer motorista de táxi, porteiro, você fala um bom dia, acabou. O motorista de táxi, a senhora quer que ligue o rádio? Pronto, acabou. A tua fala é só aquela ali no episódio, no filme inteiro. Mas quando você entra e os caras começam a te conhecer a tua voz, conhecer a tua versatilidade. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Como é no rádio, como é na televisão, é sempre fazendo algo menor. Sim. E você gradativamente vai adquirindo a confiança de quem te deu a oportunidade. E aí fiquei radiante, fiz o curso, terminei o curso na CAL, né? Só que aí estourou a pandemia. Estourou a pandemia. Foi aí que você bombou. Não, aí é o contrário, parou tudo. Parou tudo. Porque era mais só a rede social, era mais TikTok. Parou tudo e aconteceu o seguinte, os estúdios todos fecharam. Tudo fechou. Porque muita gente não sabe, porque muita gente que não vê os dubladores não sabem, mas a faixa etária média da galera da dublagem está na casa de 50, 55 anos. Média. Tem gente jovem, tem gente mais idosa, então média 50, 55 anos. Muita gente ficou com medo. Então, fechou tudo. Se você puxar pela memória, você vai ver que em 2020, boa parte das produções, praticamente tudo foi legendado. Porque o legendador pode fazer de casa. É porque eu lembro muito, assim, da gente estar muito ligada à televisão. Isso. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que a gente assistiu muita reprise. O que aconteceu? A indústria parou no mundo todo. Então a gente assistiu muita reprise e muita coisa legendada, porque os estúdios de dublagem pararam. Entendi. Então, quando isso aconteceu, estancou esse processo em que eu estava a caminho. Né, que era dublar no estúdio Vamaker. Mas acaba que também a mesma pandemia que brecou esse início do processo, propiciou uma outra situação, que foi o seguinte: o Fídias Barbosa, querido amigo Fídias Barbosa, um parceiro espetacular, um dublador, e um diretor de cinema, produtor de TV, participou de grandes produções da TV Globo, TV Manchete, documentarista e dublador. Ele mora nos Estados Unidos, ele vivia muitos anos nos Estados Unidos, e ele já estava de passagem marcada para o Brasil ali no iniciozinho da pandemia. Ele me ligou de Miami e perguntou assim: cara, você tem um estúdio, não tem? Eu falei: tem, eu já tinha montado um estúdio para produção de publicidade, que eu tenho até hoje. E teu estúdio tem um som legal, eu estou precisando chegar aí no Brasil, vou ficar em Macaé. Ele é um macaense, né, nascido em Quissamã. Eu vou ficar em Macaé e eu preciso continuar dublando daí os meus personagens das séries que eu dublo aqui nos estúdios aqui na Flórida. Um parêntese. Na Flórida, dubla-se muito em português
para emissoras de televisão e canais de streaming da África de língua portuguesa. Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Eles não gostam do português de Portugal, eles gostam do português do Brasil. Então, muita coisa é dublada para lá na Flórida. Na Flórida. Tanto que na Flórida tem 5 estúdios que dublam em português. Né? Eu dublo atualmente para 3 deles, mas tem 5 estúdios que dublam em português. E aí o Fidias falou isso comigo, eu falei, tá, vou fazer o seguinte, vou mandar uns takes de áudio aqui produzidos no meu estúdio para você ver a qualidade. Mandei, ele passou para os caras aprovaram, ele veio, ele precisava vir. Nisso estourou a pandemia, ele teve que ficar, e a gente passou aquele período todo dublando no meu estúdio os papéis do Fidias. Ele tinha 3 séries grandes, a gente passava às vezes tarde inteira, entrava à noite dublando, com ele dublando os personagens dele. Muita coisa. Passou, no meio dessa temporada, ele falou comigo, ó, entra ali na cabine que eu vou dirigir e vou gravar um take de dublagem para você e vou mandar para o meu diretor de dublagem lá nos Estados Unidos. E aí ele me dirigiu numa cena, dublando um gangster, uma cena de 30 segundos talvez, dublando um gangster chamado Sombra, que era um cara extremamente, uma voz impositiva, né? Meio que brigando, meio que botando medo, que é uma voz que eu naturalmente consigo fazer legal porque eu tenho muito grave. Então acabou me facilitando. E aí gostaram e aí me contrataram para eu dublar para eles também. E assim eu acabei entrando na dublagem por essa porta. Depois eu dublei no Rio, né? Dublei para São Paulo, mas aí foi depois. Mas acabou que a porta de entrada foi essa aí. Ou seja, eu falei isso tudo, essa volta toda para dizer o seguinte, que de 2 contratempos distintos que foram uma separação conjugal e a pandemia, acabou surgindo uma oportunidade. Ótimo. E hoje você dubla? Hoje eu dublo no meu estúdio, eu dublo para The Kitchen, no estúdio The Kitchen, dublo para Gados Dubbing, estou começando a dublar agora para Tube Dubbing, também um estúdio dos Estados Unidos. Aliás, a Tube Dubbing é um estúdio de São Paulo, até. Tem uma parte da galera que está nos Estados Unidos, mas é um estúdio de São Paulo. Eu dublo séries, tem coisa dublada por mim na Amazon Prime, tem teve na Globoplay, tem uma série que está no TLC, que é uma série muito famosa, né, no TLC, que é My Big Fat, Uma Mulher de Peso, que é uma série que muita gente conhece, que acompanha o dia a dia de uma menina que era magra, muito bonita, era uma modelo e teve uma disfunção hormonal e ficou extremamente grande, ficou gorda, e é uma série com pessoas reais. Todo o núcleo familiar de amigos são pessoas reais, não são atores. E é o dia a dia delas, as agonias, as alegrias, as perdas, as vitórias. Uma Mulher de Peso, My Big Fat. E eu entrei nessa temporada agora que, se não me falha a memória, é a 11ª temporada. Entendi. Mas você tem preferência de algum estilo, de algum tipo? Não, nem dá para ter porque você não consegue ter. Porque você não... Chega muito rápido as coisas. Chega muito rápido, chega às vezes para 4, 5 dias, uma semana, nunca mais do que isso para você entregar. Ou é remoto, porque também com a pandemia foi criado esse sistema que não existia, que eu consigo conectar o meu estúdio ao estúdio em São Paulo, no Rio ou nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, e nós nos falamos, nos ouvimos em tempo real, os 2 estúdios. Então, eu falo aqui, o estúdio grava lá, com 1 microsegundo de atraso, talvez. Né? Ela passa a imagem lá e eu vejo aqui, eu falo aqui e ela grava lá. Que legal, né? Tecnologia. A tecnologia facilitou bastante. Então, você não tem muito. Claro que você tem as suas zonas de conforto. Pô, se eu puder só gravar o que está na minha zona de conforto, é muito bom. É muito cômodo você gravar um cara que fala, ou que fala impostado, ou que fala grave, ou que fala pausado. É muito bom, mas às vezes não, cara. Eu precisei dublar uma produção russa uma vez, que foi uma agonia. Os caras falam rápido pra caramba. E outra coisa, o inglês, a gente conhece um pouquinho labial. As palavras com jeito você consegue fazer um encaixe, porque a dublagem, o raciocínio da dublagem a boca precisa, a boca e a fala precisam
caminhar juntos no início e no final. A fala não pode exceder ao limite final da boca do ator, não pode terminar antes, não pode começar antes da boca do ator e nem pode começar depois. Se ele começar a mexer a boca para depois chegar a voz em português, fica parecendo aquelas primeiras dublagens das novelas mexicanas, Sim. que eram muito criticadas. Lembra Sim, que o SBT passava sim. antigamente? Ô, Maria do Bairro. Maria do Bairro, que você tinha Usurpadora. você tinha a boca sozinha e a voz depois. Ou o contrário. Isso eles já superaram. Eles já superaram isso aí já há bastante tempo. Então, esse é o princípio legal. Então, eu peguei um filme, era um filme russo, que o labial é louco, as palavras são extremamente curtas, e aí a tradução, nem sempre o tradutor não está com muito boa vontade, porque o tradutor traduz e o dublador que se vire. Aí você pega uma palavra que em inglês tem uma sílaba, que em português ela tem 4 sílabas. Como é que você vai encaixar uma palavra de 4 sílabas numa que só tem uma? Eu passei recentemente por isso com uma cena em que eu estava dublando um criminoso lá, e aí ele está numa cena com um cara ajoelhado, e ele está tentando que o cara diga algo, informe uma coisa ali, com uma arma apontada para a cabeça. Um outro capanga está com a arma apontada para o do cara, ele está com o cara de joelhos, ele de pé, está falando com o cara, e aí tem um momento que ele perde a paciência e fala para o capanga dele: atire agora, né? O agora em inglês é now, né? Now, o inglês é now, né? Mas aqui o tradutor botou agora, 3 sílabas, e now só tem uma. Eu troquei, eu falei atire já. Sim. Não ficou ideal, porque now fecha a boca e já abre a boca. Termina com A abrindo a boca. Mas tudo bem, mas isso é o de menos. Entendeu? Então tem os desafios. Portanto, aí o que eu fiz? No começo, eu fui recebendo coisas muito da minha zona de conforto. Eu fui ficando mal acostumado. A primeira coisa que chegou braba foi um desenho animado. E foi um desenho animado com um personagem histriônico, que falava de forma histriônica, que alternava tom, oscilava a inflexão, sabe? E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, cara? Eu ficava ouvindo o original, tentando entender o que o cara fez lá no original. Falava, tudo bem, você não tem a obrigação de seguir o cara, mas você tem a obrigação de ser um pouco parecido com o que está na tela. Alinhando ali, né? Alinhando. Você não tem a absoluta, a estrita obrigação de seguir o original em relação a como ele inflexionou. Mas tem que passar a verdade na tela. Quando alguém vê, fala, pô, ficou legal, foi isso mesmo. Ou seja, você tem que ir um pouco atrás do cara. Sim. Querendo ou não. E aí foi um exercício que me foi muito... Eu penei para fazer, eu confesso a você que eu penei, mas depois que eu penei eu entendi que não tem zona de conforto. E o ideal é não ter. O ideal é... Veio um gay. Eu fiz um gay. Acabou, não tem para onde correr, cara. Não tem para onde correr. Mas isso é bom porque também é crescimento, né? Sim. E afinal de já tá contas... preparado também. E aí, no final de contas, eu acabo voltando no 30 e poucos anos e entendendo, sim, essa é uma função de ator. Essa é uma função de ator. Eu fui aí em 2017, antes de eu começar a dublar, eu fui fazer um curso de ator, me profissionalizei, tirei o DRT, sou sindicalizado no SATED, que é o sindicato dos atores, atrizes de espetáculos, de televisão e coisa e tal, e me habilitei, porque é uma função de ator. Você pode desenvolver uma malandragem, um jeito, emular, simular, mas é uma função de ator. Pô, mas que legal, cara. E que desafio também, né? Foi bom. Esqueci até a separação. Foi bom. Mas, Silvio, a gente já está encerrando aqui o programa, o tempo né? voou, hein? O tempo voou. E os seus planos, assim? O que você pensa daqui a uns 10 anos? O que tem em mente aí na sua cartela, nessa cartola, desculpa? 10 anos é muito tempo. É muito tempo. Eu não fico num projeto tão longo assim, não. Eu projeto mais curto um pouco. Vai lá, 5, vai tarde. Curti meu neto, né? Eu sou vovô há 1 ano e 4 meses, né? Hoje, 1 ano e 4 meses vai fazer agora, amanhã, depois de amanhã. Né? Eu sou vovô, então curti meu neto.
trabalhar, não me vejo não trabalhando, não me vejo parando de trabalhar, não me vejo... por exemplo, a aposentadoria é um negócio que não me vejo, mas trabalhando, tentando fazer coisas, realizando coisas. E tem uma novidade vindo aí, hein? Atenção, profissionais da voz, atores, atrizes, gente, tem uma novidade vindo aí para 2025, mas por enquanto não posso. Nem Tivemos, spoiler? inclusive, uma reunião hoje sobre isso. Nem um spoiler, nada? Tem a ver com dublagem. Mas depois, na hora oportuna, todo mundo vai saber. Então, tá bom. A gente vai te esperar de novo aqui Com certeza, pra você contar. com certeza. Obrigada pela Valeu, participação. obrigado. Ai, peraí, desculpa. Obrigado Nossa, a mim. molhei. Poder falar um pouquinho da gente é muito legal, é muito válido. A gente, né, como a gente fala, a gente conta histórias, né, de quem faz história e você realmente. verdade. Eu acho que você é um patrimônio de Macaé, que todo mundo te conhece. Você sabe tanto da história de Macaé. Só falta aquela plaquinha com a numeração assim, né? Do inventário. Mas quantos reconhecimentos você já ganhou? Diga aí. Não, com reconhecimento como assim? Você De fala? emoção, de homenagens. Eu ganhei um prêmio uma vez num evento do Sindipetro, mas assim, mais ligado à questão da história afro e tal. Foi um evento muito bacana que teve no Sindipetro. Fora isso, não ganhei emoção, nada. Mas assim, isso é importante eu falar, porque não é... Eu estava até nesse fim de semana falando sobre isso. E não é fazer tipo, não, é de verdade, porque se eu quisesse ganhar um título de mérito, uma moção de aplauso, coisa e tal, esses prêmios, eles também podem ser cavados, eles também podem ser pedidos, pelo próprio, quando você quer, você, lidando bem com as pessoas, você cria mecanismos para ser premiado, para ser... Sim. Homenageados. Para ser homenageado. Eu nunca cavei. Nunca cavei mesmo. E não é que eu não veja validade, não. É que eu acho que... Não sei, eu não me vejo. Não sei. Eu acho que o grande reconhecimento é alguém falar assim, pô, teu trabalho foi legal. Verdade, né? Eu acho que esse é o grande reconhecimento. Pô, teu trabalho foi legal, cara. Pô, parabéns. Eu acho que isso é muito legal. Tanto quanto prêmios, placas, troféus. São coisas válidas, mas que... Acho que o reconhecimento que seja é muito verdadeiro, bacana. né? Acima de tudo. Acima de tudo. Acima de tudo. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu te agradeço um montão. Obrigado mesmo. Gente, vocês podem acompanhar esse programa, outros programas que virão também na nossa rede social. Lembrando, acesse Câmara de Macaé, tá? E, diretor, vira aí a câmera do meio pra gente dar o nosso tchauzinho. Isso. Vamos lá, ó. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, gente. Abraço grande. Tchau, tchau. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.